Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Fernanda Faio, eu sou coordenadora aqui do Grupo de Trabalho Gestão de Riscos ASG e queria agradecer a presença de todos e todas hoje aqui. O seminário de hoje traz um grande marco para a gente aqui no Lab, porque ele representa um lançamento conjunto de dois relatórios, né, que é o relatório Clima e Biodiversidade em Finanças, que vai ser apresentado pela coordenadora do subgrupo de riscos ESG e biodiversidade, e o relatório Taxonomia em Finanças Sustentáveis, que vai ser apresentado pelo Fernando Teixeira, o coordenador do subgrupo de taxonomia. Mas, na verdade, não só isso, esse seminário também representa o encerramento da coordenação do projeto Fibras, Finanças Brasileiras Sustentáveis, da GIZ, aqui no grupo de trabalho. O Lab foi criado em 2007, ele foi criado como uma plataforma para promoção da inovação nas finanças e promoção das finanças sustentáveis no Brasil. Ele é fruto de uma parceria original entre a Associação Brasileira de Desenvolvimento, a ABDE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. E aí, em 2019, a GIZ, por meio, né, do projeto Fibras, Finanças Brasileiras Sustentáveis, incorporou o LAB, passou a coordenar esse grupo de trabalho e passou a fazer parte também do comitê gestor do LAB. Hoje, o laboratório reúne mais de 1.400 membros e ela conta com mais de 360 instituições, né? Ele originalmente estava trabalhando com quatro grupos de trabalhos: o Finanças Verdes, Instrumentos Financeiros e Investimentos de Impacto, Fintech, e o nosso, que é de Gestão de Riscos, ASG e Transparência. Então, é com uma sensação de enorme alegria e senso de dever cumprido que a gente faz esse encerramento hoje, né? Mais tarde vamos falar um pouco das atividades dos subgrupos, e das transformações que tiveram, mas hoje a gente faz esse encerramento. E eu gostaria então de começar a palestra, o evento de hoje, o seminário de hoje, com a palavra de uma das nossas gestoras, a Nathalie Vidual. A Nathalie está aqui representando a CVM e hoje ela atua também como superintendente de orientação aos investidores em finanças sustentáveis na CVM. Nathalie, por favor. Obrigada, Fernanda. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de começar agradecendo aqui a parceria da GIZ na condução do nosso GT ASG e Transparência, as minhas colegas Cristine e Fernanda, minhas colegas do comitê gestor, né? Cristine e Fernanda, são profissionais extremamente competentes e compromissadas com a agenda das finanças sustentáveis. Elas fizeram um trabalho incrível de liderança, né, do nosso GT, de coordenação dos temas. E hoje a gente está aqui para o lançamento de dois relatórios super relevantes, mais dois relatórios super relevantes que os membros e que o grupo, né, estão entregando, e também, né, com a missão de encerrar o nosso GT, mas um GT que definitivamente cumpriu com o seu papel, e eu tenho certeza absoluta disso. Então, reverberando aqui as palavras da Fernanda, realmente a gente está encerrando com a sensação de dever cumprido, e eu acho que não poderia haver reconhecimento maior dos nossos esforços do que ter os relatórios de taxonomia objetivamente e publicamente reconhecidos pelo Ministério da Fazenda como tendo sido usados como pano de fundo e referência para a construção do Plano de Ação para o Desenvolvimento da Taxonomia. A CVM faz parte do Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira, e no comunicado conjunto, o Ministério da Fazenda fez questão, né, de reforçar aí essa entrega do Lab para a sociedade. A gente ficou extremamente feliz com isso. E eu, particularmente, sou fã dos relatórios de taxonomia do Lab. Eu leio todos, eu estudo, eu comento, né, Fernanda, que está de prova, Verdade, Fernando também. verdade. Faço vários comentários, mas porque Sempre muito ajudando.
mas porque a transparência é um pilar fundamental para funcionamento do mercado de capitais, né? Não dá para a gente falar em desenvolvimento sustentável do mercado de capitais e proteção do investidor se não houver transparência. E a taxonomia, quando a gente fala em finanças sustentáveis, ela é fundamental para isso, né? Tanto que a gente colocou como uma diretriz estratégica da política de finanças sustentáveis da CVM o apoio ao desenvolvimento de uma taxonomia nacional, de uma taxonomia soberana. E agora que a gente tem os relatórios de sustentabilidade, né, já endossados pela CVM, a taxonomia ela vem como uma ferramenta complementar a esses relatórios de sustentabilidade. Então, esse movimento que a gente construiu lá atrás, né, agora a gente está vendo todo desenrolar, a gente tem uma estrutura pronta para desenvolver uma taxonomia oficial. Isso vem num momento extremamente importante, propício, agora combinado com os relatórios de sustentabilidade. Então, fico muito, muito feliz mesmo e muito orgulhosa em nome do comitê gestor do Lab. Eu quero deixar isso aqui, reforçar esse ponto, o quanto estamos orgulhosos desse trabalho que o GT construiu, agradecer todos os membros, foi muito importante. E dizer que as trilhas de biodiversidade, acho que também tiveram um papel muito importante para a construção de uma massa crítica, né? Acho que em algum momento a gente vai se apoiar muito nesse material que o relatório está trazendo. Então, também dizer que eu me orgulho muito desse trabalho e deixar aqui registrado o meu agradecimento, porque, de fato, a gente percebeu o quão engajados os membros aqui dos subgrupos estavam, e é muito bacana quando a gente vê essa participação ativa, né? Construindo um conhecimento coletivo, em base em diálogo. E, em nome do comitê gestor, Fernanda e Cristina, eu agradeço mais uma vez toda a parceria que a GIZ proporcionou ao Lab e viabilizou entregas tão robustas, né, e tão necessárias. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Nathalie. Fico muito feliz com a tua fala. A gente vai então hoje começar com o lançamento do relatório Clima e Biodiversidade, né? Depois a gente vai ter o lançamento do relatório de taxonomia. Na sequência, o Thomas Rosenfeld ele vai fazer comentários sobre a biodiversidade no Brasil e depois vamos ser brindados com a própria Cristina Reis, que já está aqui para fazer comentários sobre a taxonomia sustentável brasileira. A Cristina está coordenando esse processo, né, no governo federal, como a Nathalie já trouxe, já falou. Na sequência, a gente vai ter a Cristine Majowski, aqui do Fibras, para comentar um pouquinho da evolução das finanças sustentáveis como um todo e do papel aqui que o Lab teve. Eu esqueci de falar, mas não é menos importante. No relatório de taxonomia, a gente vai contar com a presença de vários dos nossos atores, né, de quem nos ajudou a fazer esse processo. Como a Nathalie falou, os dois relatórios tiveram uma participação muito relevante de todos os membros dos grupos de trabalho. Bom, em final, depois da Cristina, a gente vai encerrar nossas atividades. Então, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra rapidinho para Beatriz Marcógio, que vai apresentar o relatório, né? A Bia é doutoranda em economia aqui na Universidade Federal Fluminense e ela é mestre também em economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora. A Bia está coordenando o nosso subgrupo de biodiversidade e capital natural e ela trabalha como consultora e pesquisadora em diversos projetos que são ligados a finanças sustentáveis, transição justa e justiça energética. Bia, por favor, a palavra é tua agora. Obrigada, Fernanda. Obrigada também, Nathalie, pelas palavras. É muito satisfatório estar aqui hoje e fazer parte do Lab. Primeiro, eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês, e aí sim eu dou início. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Bia, obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Então, vou começar, né? Como a Fernanda já falou, a gente está aqui hoje para o lançamento dos relatórios. Deixa eu passar aqui.
Primeiro, a gente vai começar com o lançamento, né, do relatório de Clima e Biodiversidade em Finanças, Conceitos, Riscos e Iniciativas, do subgrupo de riscos ESG Clima e Biodiversidade. Esse relatório. Ai, calma aí. Desculpa. Perdão. Esse relatório ele é fruto da trilha do Lab Clima e Biodiversidade em Finanças, que foi realizado, né, ao longo de 2023, que tinha como objetivo contribuir com o debate sobre a biodiversidade e finanças sustentáveis. A trilha, né, ela contou com ao todo 7 seminários que explorou desde conceitos chaves como biodiversidade, capital natural, até conceitos mais específicos, né, de biodiversidade agropecuária, florestal, marinho e costeira. E como resultado dessa trilha, agora em 2024, nós elaboramos esse relatório, Clima e Biodiversidade em Finanças, Conceitos, Riscos e Iniciativas. E esse relatório ele não só consolida e esclarece as discussões sobre biodiversidade e os riscos ambientais que a gente teve ao longo da trilha, mas também faz uma chamada à ação imediata e colaborativa. Aqui eu trouxe só os 7 relatórios que nós tivemos para aproveitar e lembrar para todos que cada seminário da trilha contou com uma nota técnica, resumindo o que foi debatido. Todas as notas técnicas estão disponíveis no site do Lab e os seminários também estão disponíveis no canal do YouTube do Lab. Então, quem tiver interesse pode acessar as notas técnicas e os seminários. Agora eu vou falar um pouco sobre como é a estrutura, né, desse relatório. Ele tem 4 sessões, além da introdução e da conclusão. Na primeira sessão que a gente discute, né, que é chamada Biodiversidade de Capital Natural nas Finanças Sustentáveis, a gente discute um pouco do que é biodiversidade, qual é a importância da biodiversidade, quais são os impulsionadores e o impacto da perda da biodiversidade recente, dos limites planetários. E a gente também discute um pouco sobre capital natural nas finanças sustentáveis e como o setor de seguros ele também pode ajudar a mitigar os riscos ambientais no sistema financeiro como um todo. Na seção 2, que é intitulada Convenção sobre Diversidade Biológica, a gente discute um pouco sobre esse instrumento, né, da Convenção sobre Diversidade Biológica, que é o primeiro instrumento legal dedicado a garantir a conservação e uso sustentáveis dos recursos naturais. É, a gente fala um pouco sobre o Marco Global de Montreal, né, na qual foram definidos quatro metas e 23 objetivos para 2030 que buscam deter e reverter a perda da biodiversidade e colocar a natureza em um caminho de recuperação para o benefício das pessoas e do planeta. E a gente discute também um pouco da estratégia, né, no âmbito nacional, da estratégia de planos de ação nacionais para a biodiversidade, que é a EPAMB brasileira, que ela está sendo atualizada em consonância com o novo Marco Global de Montreal também. Estava até há pouco tempo em consulta pública no governo também, então a gente discute um pouco isso. Na terceira sessão, né, intitulada Biodiversidade e Riscos Ambientais no Sistema Financeiro, a gente discute, né, um pouco sobre a estrutura de gestão e divulgação de riscos relacionados à natureza, a importância da gente ter essa divulgação, de como fazer essa divulgação. A gente destaca um pouco a questão da TNFD, que tem como objetivo, né, desenvolver um framework que reporta os riscos relacionados à natureza e capital natural e para auxiliar na implementação, né, da ação de planos de ação que redirecionam o fluxo financeiro global para operações e portfólios que tenham um impacto positivo na natureza. E a gente também discute como é que está sendo a implementação da TNFD no Brasil. Aí, por fim, na quarta e última sessão, que é intitulada Mecanismos de Financiamento para a Conservação da Biodiversidade e Inovações Financeiras, a gente discute um pouco sobre o déficit no financiamento à biodiversidade que a gente tem, como combater esse déficit, quais seriam as fontes de financiamento. A gente fala sobre, né, é, em específico no âmbito brasileiro, né, como tem sido o financiamento à biodiversidade, como tem sido o plano de transformação ecológica do governo federal, a emissão de títulos públicos sustentáveis no mercado internacional que teve ano passado. E a gente também discute alguns casos específicos de inovações financeiras que são consideradas boas práticas, né, na biodiversidade agropecuária, florestal e marinho costeira. Então, resumidamente, essa é a estrutura um pouco do relatório. E aí a gente tem algumas considerações, né, sobre esse relatório, que primeiro que
os aprendizados, né, que foram extraídos tanto da trilha quanto desse relatório, eles destacam a importância de uma abordagem integrada para a mitigação de riscos e a identificação de práticas, perdão, a identificação de oportunidades de investimentos sustentáveis. A gente percebe também que há uma crescente conscientização e um engajamento para a preservação e restauração dos ecossistemas, o que não apenas abre portas para a inovação e para a colaboração em mudança positiva, mas também dá importantes oportunidades para construir um futuro mais sustentável. A gente percebe também que está tendo um crescimento, uma crescente conscientização e comprometimento global com a preservação e a conservação da natureza e com o financiamento sustentável, mas que só apenas por meio dos esforços vigorosos, contínuos e globais é que a gente poderá efetivamente materializar um futuro promissor rumo a uma economia positiva para o meio ambiente. Sim, como um todo, né, a realização da trilha e a construção desse relatório, então, eles representam um marco importante na promoção da conscientização e no engajamento em torno da interseção entre biodiversidade e finanças sustentáveis. E aí, aqui, só para concluir, a gente trouxe um trechozinho que a gente colocou no relatório que sintetiza um pouco a ideia, que a questão ambiental ela é urgente e demanda atenção imediata. A perda da biodiversidade, a degradação dos ecossistemas, a poluição e as mudanças climáticas representam ameaças significativas para o planeta e para gerações futuras. A complexidade dos desafios exige uma abordagem abrangente e coordenada, envolvendo a colaboração de governos, do setor privado, organizações não governamentais e a sociedade como um todo. Somente através de um esforço contínuo de ações coordenadas que poderemos reverter a trajetória atual e estabelecer um caminho sustentável para a coexistência harmoniosa entre a humanidade e a natureza. Bom, essa é a ideia um pouco geral do relatório. Eu fico, né, à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento e agradeço mais uma vez. Boa tarde. Você está no mudo, Fernanda. Obrigada. 5 anos depois, eu continuo cometendo o mesmo erro. Muito obrigada. Avisar a todos e todas que o link do relatório já está disponível. A Larissa deixou disponível aqui no nosso chat, mas ele também já está público na página do Lab. Tá um documento muito bacana, bem abrangente sobre questões de biodiversidade no Brasil. Acho que é um documento que faz um levantamento, como a Bia trouxe, né, das políticas e das ações que já foram feitas. Então, quem tiver interesse, por favor, dá uma olhada lá ou clica no linkzinho aí que a Larissa já colocou. E então, agora eu vou passar a palavra para o Fernando Amorim Teixeira. O Fernando está coordenando, né, a publicação do Lab de Taxonomia e também coordenando o subgrupo de Taxonomia e Transparência aqui do Lab. O Fernando é economista, ele é pós-doutorando em Economia pela Universidade Federal Fluminense, ele é pesquisador do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento, FINDE. Ele tem experiência em organizações do terceiro setor, instituições públicas, da iniciativa privada, e tem trabalhado sempre com projetos relacionados às dimensões do desenvolvimento e a transição para uma economia de baixo carbono com justiça social. O FEU, agora, ele é gerente de projetos do Fórum de Fundos Soberanos Brasileiros e ele é também Policy Fellow do Instituto para Inovação e Propósito Público da University College London. Fernando, por favor, a palavra é tua. Muito obrigado, Fernanda. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Eu queria começar fazendo um agradecimento especial ao Lab e às instituições gestoras, fazer um agradecimento especial, né, à Enilce e à Larissa, né, do secretariado do Lab, que tocam a agenda do dia a dia, ao pessoal da comunicação, em especial à Kátia, aos demais consultores do Lab, né, dos outros GTs, pela experiência, pelas trocas ao longo do último período. E um agradecimento mais do que especial, né, à Fernanda e à Beatriz aqui, né, que tocam o trabalho do GT junto comigo nessa coordenação.
Então, acho, enfim, importante enaltecer aí o papel que o Lab cumpre em discussões fundamentais associadas ao sistema financeiro nacional e, em especial, no tema das finanças sustentáveis. Eu vou apresentar brevemente aqui os resultados aí do nosso relatório, mas antes eu queria fazer um agradecimento àqueles e àquelas que contribuíram para a escrita, né, desse relatório de forma mais efetiva e também para aqueles que, como membros e membras do subgrupo, compartilharam aí de reflexões ao longo dessa trajetória aí que se iniciou em meados de 2023. Então, eu vou agradecer nominalmente algumas pessoas, para não esquecer ninguém, eu tenho uma colinha. Eu quero agradecer a Caroline Vivaldi, da GIZ, a Cristine Maiovski, da GIZ, a Evelyn Batista, do Banco Central, a Fernanda Faio, da GIZ, o Gustavo Ribeiro, da GIZ, o Haroldo Machado, da ONU, a Luciana Sardeiro, da Brasf, a Luciane Moessa, da CIS, o Mário Cardoso, da CNI, a Michele Faria, da CVM, a Priscila Pereira, da CNI, o Rafael Braz, da CNI, a Raíssa Sari, do CDP, a Rebeca Rocha, do CDP, a Sofia Carrara, da Brasf, e o Tiago Lima, da USP. Alguns desses autores estão aqui com a gente, então gostaria que, se eles pudessem abrir suas câmeras para a gente, enfim, fazer um agradecimento público pela contribuição muito valiosa que vocês tiveram para esse relatório. Então, agradecer demais e dizer que, enfim, é um relatório que foi escrito a muitas mãos e muitas mentes de forma colaborativa e voluntária, o que dá de fato, né, um caráter plural, né, a partir de diferentes visões e de instituições que têm interesses e abordagens distintas sobre o tema. Eu acho que essa é a grande contribuição que o Lab traz de congregar esse olhares distintos sobre temáticas que são fundamentais aí, nesse caso, inclusive para o desenvolvimento econômico, social, ambiental, sustentável do país. Ah, pode passar para mim, Bia, por favor? Legal. Então, dizer que assim, esse relatório na verdade, ele é o terceiro de três, né, sobre o tema que o Lab produziu desde 2022. O primeiro foi intitulado Taxonomia em Finanças Sustentáveis, Panorama e Realidade Nacional, antes ainda da criação do subgrupo. O segundo, Taxonomia em Finanças Sustentáveis, Reflexões para o Desenvolvimento de uma Taxonomia no Contexto Nacional, esse já, né, como produto das discussões do subgrupo Taxonomia e Transparência. Ambas as publicações estão no site do Lab, para quem quiser acessar, e a nova, né, a que está saindo hoje também. Mas aí, pode passar, Bia, por favor. Mas aí, antes de começar a trazer para vocês um pouquinho né, a perspectiva do relatório e as contribuições que a gente considera que são relevantes, geralmente quando eu converso com as pessoas sobre o tema de taxonomia e finanças sustentáveis, primeiro, né, os olhos brilham, né, dessas pessoas como, nossa, que interessante, mas no segundo seguinte vem uma interrogação porque de fato, né, muitas pessoas não têm proximidade com o tema, o que gera, inclusive, alguma desconfiança do ponto de vista, tá, mas o que é isso? E eu, como sou um entusiasta é, é, pela necessidade, né, desse tipo de classificação oficial e unificada, eu acho que vale a pena trazer só uma breve apresentação do que é a taxonomia, porque muitas das pessoas que estão assistindo provavelmente também têm esse distanciamento. Mas uma taxonomia, basicamente, é um sistema de classificação que permite identificar atividades, ativos e/ou projetos que apresentem objetivos sustentáveis, sejam eles ambientais ou sociais, com base em métricas e/ou metas pré-estabelecidas. Essa é a definição da International Capital Market Association, né, a ICMA, e que é aceita aí pela maioria aí dos atores que estão trabalhando na temática de taxonomia ao redor do mundo. Pode passar, Bia, por favor. Mas, né, tirando essa definição, quais são os elementos comuns da taxonomia? Eu estou trazendo isso também porque eu acho que vai ser importante para referenciar na sequência. Primeiro, ela, né, precisa ser uma terminologia de compreensão comum, né, como a Fernanda gosta de dizer, uma espécie de esperanto, né, que permita ser compreendida universalmente para que oriente de fato os fluxos de capitais para investimentos sustentáveis. Ela precisa ser base de orientação para a política pública, ou seja, alinhada com a trajetória de neutralidade de carbono ou outros objetivos ambientais e sociais, né? Prescinde aí
um alinhamento entre a taxonomia e políticas públicas em âmbitos né, nacionais, ela necessita, né, de existência de uma base de dados padronizadas, né, de produtos financeiros e reporte para proteger os investidores chamado greenwashing, e ela deve fornecer aí critérios para avaliação para que os investidores saibam se, em qual medida ou em que grau uma atividade, um ativo ou um projeto dá suporte a objetivos de sustentabilidade. Pode passar, Bia, por favor. E aí, falando mais especificamente sobre o relatório, eu gostaria de reportar para vocês um pouquinho da forma como a gente trabalhou e do objetivo desse relatório para que instigue aí o interesse de vocês em lerem a publicação. Mas a gente, né, tem né, o modus operandi do subgrupo, a gente fazia reuniões quinzenais, trazendo convidados externos para discutir temáticas associadas à taxonomia. Então, a gente ali era um espaço de bastante troca e de aprendizado, né, para os membros do subgrupo. A gente estabeleceu né, uma estrutura em conjunto com os demais membros e membras sobre quais deveriam ser os aspectos nesse terceiro relatório para a gente tratar né, em sessões e capítulos específicos. Ah, dessas prioridades que a gente definiu, a gente tirou alguns responsáveis, que foram essas pessoas que eu citei, para trabalhar né, esses temas ou esses capítulos. A partir disso, a gente criou mini-grupos, onde essas pessoas, enfim, discutiam o que elas iam trabalhar, como elas dividiriam os trabalhos, e aí a gente voltava para o subgrupo para validar. Depois a gente voltava para os mini-grupos, escrevia de novo né, aprofundava a escrita das partes e depois voltava para o subgrupo para recolher críticas e sugestões e etc. Então, é para mostrar como que esse processo funciona e por que a gente considera que o trabalho é tão valioso, né? Porque, de fato, um objeto de reflexão de múltiplas mãos e mentes. E aí, no final das contas, no meio do caminho, o governo lançou o plano de ação em setembro, do plano de ação no momento seguinte abriu né, para consulta pública e a versão, né, a segunda versão do plano de ação foi lançada ali no final de novembro, início de dezembro, que é a que está vigorando atualmente. E aí a gente falou, bom, a gente precisa dialogar com aquilo que é público e é oficial para, de fato, a gente conseguir trazer alguns elementos de forma a contribuir para a discussão. E aí a gente, enfim, acabou estabelecendo né, essas temáticas aí para cada uma das sessões, né, além da introdução e da metodologia, e ao final né, do apêndice e das referências bibliográficas, esses foram os temas tratados em cada uma das sessões ou cada um dos capítulos da publicação. Pode passar, Bia, por favor. Bom, e aí o que mais interessa, na verdade, são as recomendações em si, ou as considerações que a gente acha que as reflexões, de fato, podem trazer aí para aquilo que o governo está fazendo, principalmente né, nesse estágio da construção e depois da implementação. Primeiro, a gente considera que o estágio avançado das finanças sustentáveis no Brasil é um trunfo para a construção da taxonomia oficial unificada, né? A Nathalie comentou no começo, né? De fato, você tem aí resoluções, atos normativos, regulações, portarias de Banco Central, CVM, SUSEP, Conselho Monetário Nacional, mas também iniciativas voluntárias, né, e desenvolvimento institucional do sistema financeiro brasileiro, que, se você comparar né, com os pares, né, do ponto de vista de outros países com nível de desenvolvimento parecido com a gente, o Brasil tem isso bastante avançado e a gente considera que a taxonomia né, tem aí um terreno fértil para se desenvolver exatamente por já existir esse ambiente propício para o seu desenvolvimento. Do ponto de vista das políticas públicas, né, que é um outro tema fundamental, né, como que a taxonomia se alinha ou não, inclusive ganha legitimidade, se bem alinhada com outras políticas. Existe a necessidade, obviamente, de alinhar nos níveis macro, médio e micro. Se pensar em nível macro, né, você tem aí o arcabouço fiscal, que tipo de incentivo o arcabouço fiscal pode dar para que, de fato, setores ou atividades específicas possam se desenvolver, ou se você tem um efeito contrário
e os incentivos são reversos e, na verdade, acaba jogando contra. Então, você né, tem que o tempo todo tentar aproximar, né, essas políticas macroeconômicas. Na política monetária é a mesma coisa, né? Se você pensar que muitos dos projetos né, que vão permitir aí uma transição para uma economia carbono neutra é, são de longa maturação, né? Num ambiente de crise climática, num contexto de crise climática, as incertezas se exacerbam. Como é que você vai, né, um investidor vai se arriscar num projeto que vai demorar anos para começar a performar, com uma taxa de juros que é muitas vezes impeditiva? Então, existe essa necessidade de aproximação com a política macro, mas também, né, se você pensar em políticas governamentais, o governo, né, além do plano de transformação ecológica, do qual a taxonomia é ali um dos braços, você tem o novo PAC, você tem a Nova Indústria Brasil, né, que inclusive tem aí uma abordagem diferenciada do ponto de vista, não é uma política industrial verticalizada, como a gente está acostumado a olhar, né? Tem aí essa abordagem por missões que deve, né, ser capaz aí de direcionar eixos, instrumentos, setores de forma transversal para que os objetivos né, atribuídos aí a cada missão possam ser atingidos, né? O pessoal do MDIC, inclusive, fala, bom, para além do BNDES e FINEP, que são ali, né, as instituições de desenvolvimento que estão mais associadas ao que foi, né, lançado até o momento no plano de ação, a taxonomia ela é fundamental para direcionar os recursos para os projetos corretos. Então, é importante que exista esse alinhamento e que exista aí esse diálogo, inclusive dentro do governo interministerial, para fomentar, né, esse tipo de alinhamento. Do ponto de vista de monitoramento, verificação e prestação de contas, o reporte, isso é um desafio global, talvez seja, talvez é difícil, né, colocar numa hierarquia de grandeza, mas talvez seja o mais desafiador, dada a abrangência e complexidade das classificações, e que geram, claramente, né, custos de conformidade. Então, acho que a gente pode aprender bastante com as experiências internacionais, mas é um desafio, sem dúvida, que a gente deve prestar atenção. Do ponto de vista da construção de métricas e indicadores, né, a gente precisa ter informações públicas e privadas fidedignas, ou seja, com base científica. Deve ter foco na construção de metodologias, né, para a construção de indicadores, inclusive, que devem ser trabalhados em conjunto com associações de classe, sejam empresários, trabalhadores, sociedade civil organizada, para, de fato, refletir, né, as demandas dos diversos estratos sociais e os desafios colocados, inclusive regionalmente, do ponto de vista das desigualdades, para que, de fato, governos, empresas e investidores possam desenvolver as expertises necessárias para fazer o uso apropriado das informações, né? Isso é um desafio, né? Qual é a usabilidade da classificação, né? Ela tem que ser funcional, né? Os usuários devem conseguir manejá-las para, de fato, para que, de fato, ela tenha aderência aí, e consequência na transformação. Bia, por favor. Bom, um outro aspecto, a aplicabilidade dos requisitos, né? Considerando o custo de transação aceitável, né? Se as empresas, os investidores, eles devem ser capazes de acomodar dentro dos seus balanços é, esses requisitos, e isso deve, né, deve permitir que os empreendimentos e que os investimentos continuem tendo retorno. É preciso, ademais, direcionar recursos para financiar, além da transição de setores econômicos tradicionais, estimular novas atividades, né? O que inclui novas tecnologias e não necessariamente a classificação oficial, que é a CNAE, né, que é a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, ela dá conta desses novas atividades, novos subsetores, novas tecnologias. Então, é importante fazer uma discussão. É fundamental ter isso como ponto de partida, porque a gente precisa partir de algo, mas as quinais elas olham para trás. Então, como incluir novos subsetores ou rediscutir a classificação é importante para a gente conseguir direcionar recursos para essas novas áreas e atividades que até ontem não existiam, mas que são fundamentais para a transição. É, no que se relaciona a princípios de salvaguarda, né, o princípio clássico, né, de não causar danos significativos, ou seja, um objetivo deve ser perseguido, no caso, por exemplo, um objetivo ambiental, de mitigação,
mas ao mesmo tempo esse objetivo não pode causar danos, por exemplo, para um objetivo social. Então, isso é um princípio basilar das taxonomias, e a taxonomia oficial e unificada do Brasil aparentemente está atenta a isso, com relação às salvaguardas mínimas também, né? Do ponto de vista aí, de direitos fundamentais, eu acho que é importante, né, enaltecer que o governo teve essa preocupação. A busca por uma maior interoperabilidade, ou seja, as taxonomias elas devem dialogar exatamente nessa ideia de Esperanto, e elas devem não usar um padrão internacional consagrado, senão conseguir que essa discussão ela seja permeada para os desafios associados a países emergentes, ou seja, objetivos sociais que, por exemplo, não são parte da taxonomia da União Europeia. Último slide, Bia, por favor. Bom, e aí só trazendo muito rapidamente, né, alguns achados aí da experiência internacional, a gente considera que México e Colômbia são inspirações porque têm objetivos sociais e ambientais como a taxonomia brasileira também estabeleceu, e estão em estágio mais avançado de implementação. Então, a gente pode ali queimar etapas se a gente aprender as lições desses países que têm complexidades muito parecidas com as nossas. No caso da Indonésia, né, tem um alinhamento com programas e planos estratégicos, ou seja, essa coisa do alinhamento com a política pública para a gente visualizar, né, limites e possibilidades de acomodar, de aproximar a taxonomia dessas outras políticas. Eu acho que a Indonésia é um caso exemplar. No caso da Mongólia, além dessa governança, né, coordenação e governança com políticas públicas, tem a dimensão dos ODS. Então, acho que a Mongólia deve ser um caso que a gente deve olhar com atenção, se a gente quiser também mirar, né, nos ODS. Do ponto de vista da China, né, tem um foco na política industrial e no uso da terra. Eu acho que isso diz muito aí para o que a gente quer aqui no Brasil. Tem desafios que eles estão tentando enfrentar do ponto de vista do monitoramento e reporte, e, obviamente, a capacidade do país em criar mecanismos mandatórios, né? A taxonomia brasileira vai ser mandatória a partir de 2026, e não vai ser fácil, mas espero que a gente consiga implementar. Por fim, taxonomia da União Europeia, eu acho que não é um padrão a ser replicado, mas tem um parâmetro de complexidade na implementação, exatamente por ser um bloco de países e por ter institucionalidades em cada país que deve ser respeitada. Eu acho que a gente pode aprender bastante com o caso da União Europeia. Do ponto de vista da usabilidade, né, a União Europeia criou ferramentas para facilitar para os usuários desenvolverem a expertise para lidar com as classificações. E aí tem o caso do navegador e da calculadora, porque exatamente eles perceberam que nem todo mundo estava conseguindo né, compreender o potencial e usar a classificação como um instrumento para direcionar recursos. Eu juro que é o último, Fê. É só para finalizar, né, vale dizer que a taxonomia brasileira ela deve ser encarada como um instrumento vivo, ou seja, deve ser específico o suficiente para criar as condições adequadas para o direcionamento de investimentos transformadores da estrutura socioeconômica, climática e ambiental, mas abrangente e flexível o suficiente para que as adaptações ocorram diante de novos desafios que surgirem. No mais, agradeço, peço desculpas por ter passado da hora e vamos para os comentários. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Não gosto de ser a pessoa que fica controlando o tempo, mas infelizmente vem com o território, então tem que fazer isso. Nós já passamos do tempo estava previsto, mas eu gostaria de saber se tem algum membro aqui do subgrupo que quer fazer algum comentário. Muito brevemente, eu só pediria que fosse muito brevemente. Já que você abriu, vou fazer isso, Fernando. Quero dizer que foi um prazer trabalhar com vocês. Gostei muito da liderança do Fernando, já gostava muito da liderança da Fernanda, quase uma dupla sertaneja, no bom sentido, né? Eu não sou fã de música sertaneja, pelo amor de Deus, mas é uma música, Vão te confundi-lo. é um estilo bem brasileiro, vamos dizer assim, do Brasil profundo, né? Enfim, gostei muito de interagir com a CNI, especialmente com a GIZ, que foram coautoras comigo, né, com a CIS, do capítulo que a gente escreveu sobre indicadores-chave de desempenho para setores econômicos, né, como mapear, e isso é uma das propostas que a CIS tem feito no Ministério da Fazenda, de que para fazer uma taxonomia dos sinais de trânsito, como fez a Indonésia, a gente precisa definir indicadores-chave de desempenho por setores econômicos, e
a Assis, mais do que propor, costuma colocar mãos à obra e ajudar a fazer, e a gente teve essa parceria muito bacana da CNI e da AGZ nesse capítulo. Então, é só essa mensagem que eu quero deixar, e meu muito obrigada para o Lab, que é um espaço que a gente é muito feliz de fazer parte. A CIS faz parte do Lab desde dezembro de 2017. Obrigada, Lu. Tiago, mais alguém? Eu vou fazer um agradecimento também pela parceria da Sofia Carra, que não está aqui presente hoje, mas que colaborou junto com o grupo que tão brilhantemente escreveu esse documento. E em nome da Brasf, nós gostaríamos de agradecer ao Fernando e a toda a equipe que esteve conosco construindo esse documento, que traz como, acho que, como riqueza, justamente o que o Fernando colocou, que é trazer um pouco de outras considerações sobre economias emergentes e experiências mais aproximadas do que a nossa realidade, como a questão do AFOLU, né, que é uma necessidade brasileira e que se alinha mais assim com as nossas necessidades sociais, ambientais e de produção. Então, nosso agradecimento a toda a equipe, e eu registro aqui também o nosso agradecimento à Sofia, que não pôde estar presente. Obrigada. Bom, obrigada, gente. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Bom, vamos lá, então, Fernanda. Estava sentindo Já que tua assim, falta. já que assim foi mencionada, Nada a não gente resiste, participou. né, Priscila? Tá vendo, Luciana? Sabia que você ia ser a primeira a falar? Não, então, a gente queria fazer coro, a Luciane, enfim, todos que já falaram antes, um agradecimento à participação, assim, a possibilidade de a gente estar participando desse documento, foi uma experiência, assim, muito enriquecedora para a gente discutir e debater temas que, para a indústria, esse tema do financiamento, da transição é muito importante, é prioritário. A gente tem uma estratégia de contribuição, né, para emissões de baixo carbono. Então, foi um aprendizado muito rico por conta do debate com atores diferenciados, né? Com atores que tenham outra perspectiva, que tenham outra... Porque o setor produtivo tem... A gente tem muitas peculiaridades e aqui a gente apresenta a base inteira, então a gente apresenta as pequenas, as médias, as grandes, aquelas que estão mais avançadas, aquelas que ainda estão, por questões diversas, ainda estão mais atrás na transição, né? Demandam um tempo mais longo na transição, e que a gente entende que precisam estar consideradas também na taxonomia, a gente não pode fechar a porta do recurso para essas instituições, essas organizações, esses setores. E então foi assim, um trabalho foi fenomenal, e obrigada a Geizê, Fernanda, Fernando e Luciane pela parceria e a todos aí. Obrigada, gente. Eu também quero aproveitar e agradecer todos e todas. Eu sei que o Fernando já fez isso, a Bia já fez isso, mas foi realmente uma parceria muito boa. A gente tinha, vamos dar sequência, eu não quero atrasar, o nosso seminário está muito, bastante assunto, são dois assuntos muito interessantes, e eu vou fazer uma pergunta aqui. Cristina, eu te tenho agendada para a próxima fala, não essa, mas a próxima. Eu quero saber se o teu tempo permite isso, ou se tu quer que eu faça a inversão e que tu fale aqui agora, respeitando a agenda oficial. Eu não estou te ouvindo. Tá bom, obrigada. Então, gente, eu gostaria de chamar o Thomas Rosenfeld, que vai fazer alguns comentários sobre finanças e biodiversidade no Brasil. Ele tem alguns estudos de casos muito interessantes, e ele vai mostrar aqui para gente. O Thomas é doutorando na Universidade de Freiburgo, na Alemanha, e ele está justamente pesquisando oportunidades de bioeconomia da sociobiodiversidade amazônica. O Thomas é bacharel em Relações Internacionais, desculpa, aqui pela USP, e mestre em Economia Internacional pela Universidade do Porto, e atualmente ele também é fellow da Fundação Alexander van Humboldt, que a Cristine vai me matar porque eu estou falando errado.
E desde maio, o Thomas integra aqui conosco a equipe da GIZ Brasil no Fibras, no Finanças Brasileiras Sustentáveis. Thomas, por favor, a palavra é tua e muito obrigada por dividir o teu conhecimento aqui conosco. Legal. Obrigado, Fernanda, pela apresentação, pelo convite para contar um pouco aqui desses casos da sociobiodiversidade. Acho que pode começar a compartilhar a tela, Bia. Então, a Fernanda me pediu para falar um pouco sobre essa relação entre finanças sustentáveis e biodiversidade. Acho que, como todo mundo que está aqui provavelmente sabe que as finanças têm um papel fundamental para promover a conservação, restauração e uso sustentável da biodiversidade. Mas o que a gente vê, que a gente percebe é que mesmo alguns investimentos que buscam desenvolvimento sustentável, às vezes partem de premissas bem diferentes e têm resultados muito diferentes. E era isso que eu queria contar um pouco com esses 3 casos que a Fernanda já mencionou. Então, são 3 breves histórias que contam falam sobre oportunidades e riscos das cadeias da sociobiodiversidade na Amazônia. Então, o primeiro, já estamos aqui com o açaí. Acho que todo mundo conhece esse produto, já experimentou. E a gente consegue ver aqui pelo gráfico uma coisa interessante, né? O açaí, ele era um fruto, né? Uma espécie que era colhida nas florestas primárias, então, essencialmente extrativo, e a partir de um dado momento passou por um boom de consumo, né? A demanda aumentou muito e com isso puxou a oferta. E a gente consegue ver ali, né, que em 2011 são dados do IBGE, de 2 pesquisas deles. Em 2011 começa a ter um pequeno crescimento ali, e em 2014 realmente dispara, né? Quase 90 graus ali o gráfico. Atualmente é um produto que é o maior produto da sociobiodiversidade amazônica, né? Passou todos os outros que eram tradicionalmente líderes, e com isso recebe muitos investimentos para a produção. E esses investimentos tomam, às vezes, caminhos diferentes, né? Então, ali a gente tem 2 imagens no lado direito, de uma fazenda de açaí e o outro de um sistema agroflorestal, de um SAF. A fazenda, né, é uma produção intensiva de açaí, a gente vê ali uma espécie, né, sendo produzida intensivamente, e o SAF é uma produção consorciada, então diversas espécies, incluindo o açaí. E aí, se a gente pensa, né, na dimensão ambiental, tentando avaliar os impactos de intervenções, e a gente considerar dentro dessa dimensão um indicador que muitas vezes é usado, que é a cobertura florestal, a gente vai ter resultados muito parecidos em dois casos, como nesses 2 casos, né, numa produção intensiva e num SAF. Então, olhando imagens aéreas, satélites, né, dados do INPE, por exemplo, poderiam ter resultados muito parecidos. Mas se a gente considera a biodiversidade como um critério, os resultados, na verdade, são muito diferentes. Né? Então, tem diversos estudos falando sobre esse processo que está sendo chamado de açaização da Amazônia, né? Com o domínio dessa cultura, inclusive, às vezes, derrubando outras árvores para produzir o açaí. E com esse impacto negativo sobre a biodiversidade. Então, claro, não só sobre plantas, né, mas também com animais, então pássaros, insetos, então realmente uma redução muito grande da biodiversidade. Então, eu trouxe aqui o caso da açaí, claro, tem 1 milhão de facetas, a gente podia falar horas sobre ele, mas trouxe aqui para falar dessa sustentabilidade, né? Muitas das fazendas têm certificados, né? Então são tidas como sustentáveis, mas muitas vezes falta esse olhar para a biodiversidade. Então, essa era a chave do caso do açaí aqui, para essa conversa. Aí pode passar um segundo caso que eu queria contar, era do pirarucu. Então, é um peixe muito tradicional na Amazônia, não é tão conhecido fora da Amazônia, mas um peixe super tradicional. Ele é gigantesco, né, o que dá para ver por essa foto, pode alcançar 200 quilos, cresce muito rápido, 10 quilos por ano. Então, ele é super importante para a segurança alimentar na Amazônia. Pode passar o próximo, por favor. E ele tem uma história bem interessante, que então, também passou por um boom na demanda, e com isso foi considerado ameaçado de extinção, entrou para a lista ali dos CITES.
E isso ali nos anos 70, e depois ele teve sua pesca autorizada, mas com algumas condições, né? Então, em áreas manejadas, e com autorizações que são concedidas pelo IBAMA, enfim, com algumas condições. E uma delas é que são estabelecidas cotas, né, de pesca, então é um processo bem interessante, na verdade, que tem que contar quantos peixes tem em determinado lago, que é um capítulo à parte, como essa contagem é feita, e a partir daí você pode pescar 30% dos peixes que existem em determinado lago. E como resultado dessa intervenção, assim como de outras, mas o que a gente viu é que o número de peixes de pirarucus voltou a crescer, né? O que a gente vê ali no gráfico é um crescimento a partir de 2011, que é quando tem dados, os dados são da Conab e a elaboração do gráfico é da professora Silvia Sais. A gente vê um crescimento significativo do número de peixes, e inclusive, né, a linha verde, que é o de pescados, abaixo ali do autorizados. Então, realmente nem conseguindo alcançar a cota. E um dos fatores de sucesso dessa iniciativa é justamente a participação dos pescadores com monitoramento e vigilância dos lagos onde são pescados os peixes. E aí pode passar para o próximo, que é interessante esse gráfico, que ele mostra que os custos também, né? Então, um dos fatores de sucesso é de fato a participação, as ações coletivas dos pescadores, mas os custos também recaem integralmente sobre eles. E esse gráfico, então, é com dados da Asproc e elaborado pela Cital, e num estudo que eles publicaram agora, essa semana mesmo. E eu acho ele super interessante, porque ele mostra ali na parte verde mais escura, né, na base, o que, né, a fatia que é coberta dos custos de produção, que é coberto pela venda, pela receita obtida com as vendas. E é uma fração pequena, né, do custo total envolvido na produção do peixe. Então, assim, acho que esse gráfico deixa bem claro que a sustentabilidade dessa iniciativa, assim, para manter a sustentabilidade dessa iniciativa, você precisa de recursos adicionais, né? Realmente só as receitas não são suficientes, as receitas de vendas não são suficientes para cobrir os custos, e nem mesmo com escala, né, que é interessante, que às vezes essa é uma resposta que se dá para as cadeias da sociobiodiversidade, é que, bom, com escala isso vai se pagar, e aqui talvez não seja o caso, né, pelo menos é o que mostra olhando em 2018 a 2022, que aumentou bastante a escala, mas mesmo assim você ainda tem uma parte que não é coberta pelas receitas diretas. Então, enfim, é uma defesa de mecanismos, por exemplo, de PSA, né, pagamento de serviços ambientais, e outros mecanismos que remunerem de forma adequada essas séries de externalidades positivas que são geradas, né? No gráfico anterior eu não falei, mas além do crescimento do número de pirarucus, você tem uma série de outros peixes, né, que se multiplicam também, quelônios, jacarés, enfim, tem uma série de outras espécies que se beneficiam da vigilância e da conservação que é feita. Então, uma externalidade positiva que deveria ser remunerada por outros mecanismos que vão além da venda. Então, assim, em resumo, era um caso para falar que falar de biodiversidade sem olhar para a sustentabilidade financeira dos produtores, aqui no caso dos pescadores, também não funciona, né? E aí, o terceiro e último caso aqui que eu vou falar não de uma cadeia, mas de um território, de um lugar, que é São Francisco de Irapuru, é uma comunidade no sul do Amapá. E eles criaram, já há mais de 30 anos, ali em 92, uma cooperativa, a Comaru, e ao longo dos anos eles foram melhorando, criando uma série de mecanismos para adicionar valor aos produtos que eles extraíam, especialmente a castanha. Então, construíram uma agroindústria em 95, depois ampliaram em 97. E, enfim, então com a castanha conseguiram fazer óleo, conseguiram fazer biscoito, foram adicionando valor à produção, especialmente com recursos públicos, mas foi em 2004 que aconteceu uma coisa muito interessante, que eles passaram de ser remunerados só pelos produtos que eles comercializavam e passaram a ser remunerados também pelo conhecimento associado a eles, do conhecimento tradicional associado a eles.
Então, é um instrumento que se baseia na Convenção sobre Diversidade Biológica, né? E aí está essa ideia de repartição de benefícios, né? Que seja justa e equitativa do uso da biodiversidade. Então, essas siglas ali é repartição de benefícios por conhecimento tradicional associado, que é o caso. E o fato deles serem remunerados não só pelo produto, mas também pelo conhecimento associado a eles, gerou uma série de impactos positivos na comunidade. Ali, bom, só sobre as imagens, né? Um é o breu branco, que é um dos produtos que eles da biodiversidade com o qual eles assinaram esses contratos de repartição de benefícios, e também a castanha do Pará, foram os 2 produtos. Então, acho que o breu branco é mais conhecido, né? É uma resina extraída da árvore ali a partir do corte. Tem alguns usos, especialmente a impermeabilização dos barcos, usos tradicionais, e a indústria descobriu, a partir desse conhecimento tradicional, alguns outros usos e usa como insumo. E essa comunidade em especial passou a receber, então, um percentual das receitas desses produtos vendidos pela indústria que levam o insumo breu branco. E aí pode passar para o próximo, que é legal, assim, dá para ver um pouco dos impactos ali na comunidade. Então, esse gráfico, ele mostra a evolução de renda ao longo dos anos. Então, a gente vê que Iratapuru, que é essa comunidade, está ali em azul, tem uma renda bem abaixo de Laranjal do Jari, que é o município onde eles estão inseridos, e começam e ultrapassam, né, a renda do município. Esse é um dos fatores, e é bem interessante, contribuiu certamente para o aumento de renda da comunidade. Ali do lado a gente tem uma imagem do site do fundo Iratapuru, que foi criado justamente para distribuir esses recursos advindos da repartição de benefícios, e ele gera uma série de ações positivas ali. Ele concede bolsas de estudo para estudantes que querem continuar os estudos. A comunidade tem uma escola, mas para aqueles que querem continuar, para o ensino médio, para a universidade em outras cidades, e também financia uma série de iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Então, acho que assim, é um caso que fala dessa sustentabilidade a partir do reconhecimento da importância da biodiversidade e do conhecimento tradicional associado a ela. Então, achei que era um caso interessante também aqui de trazer. E para concluir, o último slide, obrigado. Então, em resumo, né, desses três casos, eu acho que eles ajudam a ilustrar as diferentes relações entre sustentabilidade e biodiversidade, como a manutenção da biodiversidade pode ser esquecida ou deixada de lado, no caso do açaí, que a gente falou, não ser remunerada, como era o caso do pirarucu, ou não ser remunerada adequadamente, ou ser valorizada, que era o caso do Iratapuru, dessa comunidade no Amapá. Acho que, de forma geral, esses casos nos lembram de que a gente não pode pensar mudanças climáticas e biodiversidade separadamente, e que, ao investir esses trilhões de dólares anuais necessários para cumprir as metas acordadas do Acordo de Paris, a gente precisa realmente levar em consideração essa relação. E eu queria terminar só com 3 dados que eu acho muito impressionantes e que, quando eu mergulhei nos relatórios do Lab, que a Fernanda me encaminhou, eles estão lá, e foram, acho que, 3 os que mais me chamaram a atenção. Então, o primeiro deles é que alguns estudos apontam que 35% de toda a produção de alimentos no mundo se beneficia da polinização de animais para a produção desses alimentos, né? Então, é difícil imaginar um mundo com 35% menos alimentos. Um segundo, que o setor florestal contribui com cerca de 45 milhões de empregos globalmente. Também é difícil de pensar 45 milhões a menos de empregos. E que esses empregos geram uma renda superior a 580 bilhões de dólares anuais. Também é difícil imaginar um mundo especialmente com populações, às vezes, muito vulneráveis, com essa receita a menos. Então, eu trouxe esses 3 números, é uma escolha, podia ter tantos dados ali, né? Mas 3 para falar de importância dos alimentos, renda e emprego. Para lembrar que não é uma questão que a gente pode pensar, né, que são 3 casos isolados na Amazônia, né, pequenas comunidades, mas que intervenções ali têm um impacto global sobre toda a humanidade, né? Então, acho que
realmente conectar com esse macro impacto, que pequenas intervenções ali vão gerar um grande, imenso impacto. Então era isso. Com isso, agradeço e encerro por aqui. Obrigada, Thomas. Muito, muito interessante a tua apresentação. É sempre bom ver casos reais do que está acontecendo. Eu já aviso aos nossos palestrantes que tem algumas perguntas no chat ali, se vocês puderem ir respondendo. No final, a gente vai abrir para perguntas e respostas, né? Mas são temas bastante relacionados, então a gente vai aproveitar um pouquinho o tempo aqui e já passar a palavra para a Cristina. A Cristina é subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda e é a pessoa responsável, né, junto com o time dela, com a equipe dela, citar nominalmente aqui o Matias Cardomingo, que está fazendo também, junto com a Cris, um excelente trabalho. A Cristina é professora de Economia da Universidade Federal do ABC e é formada pela USP com mestrado e doutorado aqui pela UFRJ e fez um doutorado sanduíche na Universidade de Cambridge. Cristina, por favor, a palavra é tua. Obrigada, Fernanda. Dessa vez está ouvindo? Vocês me escutam? Sim, muito bem, obrigada. Ótimo. Gente, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar das discussões do Lab. Eu estou virando uma figurinha carimbada aqui. Veio vários grupos, vários GTs, e claro que, né, os trabalhos do Lab têm muita aderência com o que a gente está desenvolvendo aqui. Já vou frisar isso, mas primeiro queria, então, agradecer a oportunidade, parabenizar por organizar, né, essa oficina, mas, sobretudo, para comemorar o lançamento desse novo relatório, que é muito bem-vindo e oportuno para o momento que estamos, né, de desenvolvimento da taxonomia sustentável brasileira, e que completa e complementa uma série de trabalhos de uma trajetória conjunta, né, conjugada aqui, de muitas instituições do setor privado, do setor público, do setor financeiro, do setor não financeiro, zelando para o desenvolvimento das finanças sustentáveis. Então, né, a pessoa do Fernando, eu agradeço a toda a equipe que participou do plano. A gente já deu uma lida aqui, já entrou com o material de referência dos grupos técnicos da taxonomia. E eu vou aqui, como eu acredito que a maior parte das pessoas, inclusive eu estou vendo que temos cerca de 100 pessoas, muitas a gente já conheci outros fóruns, conhece o plano de ação da taxonomia brasileira. Não vou pela enésima vez apresentar esse plano de ação para vocês, mas fazer alguns comentários tentando dialogar com o que o material traz e com o que já foi dito aqui durante essa reunião, por isso eu quis ouvir desde o começo todo mundo. Bom, primeiro, assim, natural, né, essa aderência entre os documentos do Lab e a taxonomia sustentável brasileira, que cita os documentos e que eles, né, iluminaram muito o desenvolvimento desse relatório, desse plano de ação. O plano de ação tem cerca de 80 páginas, tem uma organização que tenta aproveitar das boas práticas para a elaboração de uma taxonomia nacional, inova, como foi frisado aqui, em temas como setores que foram incluídos, né, a FONU, no caso, o setor rural, a indústria extrativa e também esses serviços que a gente chama que contribuem para a sustentabilidade, são inovações aqui brasileiras, juntamente com a definição de 4 objetivos sociais. Então, assim, só para relembrar todo mundo, a gente tem 3 objetivos estratégicos principais com a nossa taxonomia nacional, quais sejam, primeiro, desenvolvimento inclusive sustentável, né, orientando o financiamento e os investimentos para essa trajetória, o adensamento tecnológico, né, pensando então na produtividade, na competitividade da economia brasileira, e o fluxo de finanças sustentáveis com informações confiáveis, transparentes e íntegras também para combater o greenwashing.
E esta semana houve coisas importantes nesse sentido, né? O que mostra, reforça, redobra a importância da gente estar preparado para esse fluxo de informações ser o mais crível e íntegro possível. São 7 objetivos ambientais e climáticos, interoperáveis, né, com muitas taxonomias nacionais e também taxonomias domésticas. Vou passar rapidinho por eles: mitigação da mudança do clima, adaptação do clima, proteção e restauração da biodiversidade, né, a importância da gente entender, né, a taxonomia da biodiversidade em si, uso sustentável do solo e conservação, um olhar para florestas, uso sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos, a economia circular e prevenção e controle de contaminação. Entre os objetivos econômicos sociais, temos geração de trabalho decente, elevação da renda, reduzir desigualdades raciais e de gênero, reduzir desigualdades regionais e territoriais e promover a qualidade de vida com a ampliação de acesso a serviços sociais básicos. Esses objetivos foram estabelecidos, o plano todo, né, foi estabelecido inicialmente por uma série de reuniões do grupo interinstitucional que foi agora oficializado no decreto de final de março, que constitui o Comitê Interinstitucional da Taxonomia Sustentável Brasileira, o CITSB. Logo, essa sigla vai ficar espalhada, né, nesse nosso meio aqui de finanças sustentáveis. O CITSB tem cerca de 22 ministérios, o Banco Central, a CVM, a Nathalie trabalhando conosco desde o começo, Previc, SUSEP e BNDES. E vão participar muitas instituições como ouvintes que contribuem. Esse número de instituições vem crescendo. Na primeira reunião do CITSP já houve muitas solicitações, como do Banco do Brasil, da Caixa, da Embrapa, da EPE, né, a Empresa de Planejamento Energético, várias vinculadas ministeriais, a infra, que a gente já está até se assustando um pouquinho com o tamanho que esse comitê pode vir a ficar com tantos ouvintes. Né? Mas a gente está tomando um cuidado para que esse processo seja super dialogado. Na governança da taxonomia, tem outros dois níveis de governança. O CITSP seria o deliberativo, o estratégico. O supervisor, ele é mais enxuto, ele tem um caráter mais executivo, eu falo essa palavra mesmo, porque é a forma mais simples que todo mundo entende, de cobrar o andamento dos trabalhos e que eles sejam coerentes, rigorosos e assim por diante. A gente já tem no nosso cronograma. E tem os 10 níveis, os 10 grupos técnicos, né, 8 deles setoriais, correspondentes aos setores incluídos na taxonomia. Em resumo, quem conhece bem aqui as quinais, né, são as seções A, G, né, então agricultura, pecuária, floresta e pesca, indústria extrativa, indústria de transformação, eletricidade, água e esgoto, construção, transporte, e tem um grupo de serviços que aí não estão definidos ainda quais são os serviços que vão estar incluídos, mas devem ter relação com a questão do acesso a direitos básicos e a atividades econômicas, serviços, né, que dizem respeito à sustentabilidade, como o turismo, como o planejamento urbano territorial, a tecnologia de informação e comunicação. Bem, então, esses 10 grupos técnicos estão sendo constituídos, os membros do CITSP já estão terminando de enviar suas indicações, né, e o cronograma, assim que feitas e publicadas as indicações de reuniões desses grupos, já deve começar nas próximas semanas. E, para além disso, temos ainda um comitê consultivo, né, da taxonomia, que é com entidades da sociedade civil. Foi feita uma abertura de um edital, né, para inscrição, para as representações. São 18 vagas, recebemos, se não me engano, 63 candidaturas. Então, a gente ficou surpreso e muito feliz com esse resultado. E nos próximos dias devemos anunciar o resultado, né, desse edital. Mas o plano de ação, vale ressaltar, ele foi construído também com consulta pública,
foram mais de 600 contribuições, 11 audiências públicas, e o que gerou um diálogo mais profundo, específico, relativos aos setores, né, que a taxonomia cobre. Tá, por favor, dá um pouquinho d'água aqui, tá super seco já Brasília, né? E, além disso, recebemos 40 documentos técnicos de várias instituições, né? Por exemplo, a CNI, que fez uma fala agora há pouco, mandou, então, todos estão lá disponíveis para agregar a esse documento, que é bastante robusto. Aí tem algumas definições que a gente vai fazer ao longo do processo. Super obrigada. A questão, né, da taxonomia, a gente colocou como binária, mas prevê atividades de transição. A questão dos biocombustíveis e das rotas, né, de fontes renováveis de energia, também a gente vai precisar entender com carinho, porque é transversal a vários setores. Tem aí um mundo de dificuldades setoriais para a gente enfrentar em pouco tempo, porque até novembro definiremos os critérios. É preciso dizer que a gente conta com o apoio técnico da GIZ e do PNUMA, a quem sempre agradecemos, né? A própria Fernanda Faio faz parte dessa equipe, e é maravilhoso contar com você, Fê, super autoridade no tema, né? A Cristina vai fazer todos os comentários. E para os grupos técnicos, estamos contratando quase 30 consultores especializados que vão contribuir para esse processo de definição dos critérios. Então, essas são as atualizações, né, do contexto da nossa taxonomia nacional. Felizmente, tudo formalizado, né, por decreto. Fica sempre a pergunta se o produto final vai virar um projeto de lei ou não. Sabemos que tem alguns projetos de lei em tramitação. Pode ser interessante que tenha uma aprovação de diretrizes gerais no Congresso, a gente pode estudar essa questão. E também depois, como regulamenta, porque o CITES ele é permanente, não é temporário, né? Depois da conclusão desse trabalho inicial, como foi bem frisado aqui, foi o Fernando que falou, é um documento vivo, que vai continuar sendo atualizado, que vai precisar se revisitar, né? Monitorar, inclusive, seus resultados. A gente tem um grupo de MRV e tal, e se criticamente ser melhorado ao longo do tempo, e a gente sabe que isso veio para ficar. Então, estamos cientes dessa responsabilidade, é um projeto de Estado, não é um projeto de governo, né, que está construindo e vai ter um efeito farol para o setor financeiro, para o setor produtivo muito forte. Então, a gente está consciente da responsabilidade, contamos, né, eu sempre digo, apesar de ser complexo, estamos confiantes, porque estamos com bastante conhecimento acumulado e estamos trabalhando em conjunto. Então, agradeço a todos e todas que estão nessa luta e estamos juntos, permanecendo. Obrigada. Obrigada, Cristina. Realmente, eu falo desde o começo que vocês são muito ousados, porque entrar nessa empreitada aí de uma forma tão entusiasta e com uma iniciativa tão bacana e tão robusta quanto essa, tem que ter muita coragem e eu parabenizo, né? Sou um pouco suspeita para falar, óbvio. Eu me parabenizo e a gente está muito feliz em fazer parte dessa iniciativa também. Falo aqui no plural porque tenho certeza que falo em nome dos meus colegas, mas a Cristine Maiovski, a diretora do Projeto Fibras, vai poder falar melhor. A Cristine nos coordena aqui, a gestora do Lab também. É, eu vou passar a palavra para ela. Só antes vou lembrar a todos e todas que a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas no final, mas vocês podem ir continuar mandando as perguntas pelo chat, que está todo mundo respondendo aqui. Cristine, por favor, a palavra é tua. Sim, muito obrigada, Fernanda. E sim, eu vou tentar ficar breve aqui,
olhando também para o tempo e para nós ainda temos um pouco de tempo para conversar. Bom, então, boa tarde também de mim. Já estamos quase no final da tarde, né, e também do evento, mas gostaria de iniciar agradecendo a todos e todas pela presença aqui hoje e especialmente aos palestrantes desse seminário de lançamento dos 2 relatórios do Grupo de Trabalho Gestão de Riscos ASG e Transparência com seus 2 subgrupos. Agradecimento especial também à subsecretária Cristina pela parceria, né, em geral, é uma parceria excelente, e também pela participação aqui, não somente hoje, mas também nas várias ocasiões em que você e também o Matias participaram, né, então vocês tomaram um tempo para entrar no diálogo e manter um diálogo aqui com o Lab. Também agradecimentos ao Tomás, desculpa, para uma apresentação excelente que contextualizou vários temas da nossa teoria de biodiversidade em exemplos de cadeias específicas e muito relevantes aqui para o Brasil, e também que ilustram muitos dos desafios que se encontram, né, se enfrentam no caminho para uma sustentabilidade social, ambiental e econômica também, não? Bom, o subgrupo de taxonomia publicou hoje o relatório Taxonomia em Finanças Sustentáveis, Desafios e Perspectivas para o Brasil. O relatório foi apresentado pelo Fernando Teixeira, que coordenou o subgrupo. Isso já é o segundo relatório, né, divulgado pelo subgrupo, e o terceiro sobre o assunto no Lab. Por sua vez, o subgrupo Riscos ASG, Clima e Biodiversidade lançou o relatório Clima e Biodiversidade em Finanças, apresentado pela Beatriz, que é a coordenadora, não? E esse relatório é o fruto da trilha sobre biodiversidade e capital natural nas finanças, que foi promovido pelo subgrupo e contou com 7 seminários que trataram desde pontos gerais da biodiversidade nas finanças até pontos específicos e setoriais. Cada uma trilha também originou uma nota técnica, né, e todos juntos deram conteúdo para esse seminário final e relatório final. E com essas entregas finais, e conforme a Fernanda já falou, encerramos as atividades do Projeto Fibras aqui no Lab. Então, foram mais de 5 anos que trouxeram muitos frutos. E nesse período nós podemos presenciar transformações profundas no Lab, né, com o seu crescimento enorme e a sua consolidação como uma referência nacional e também internacionalmente, né, na discussão sobre inovação financeira e finanças sustentáveis. Também presenciamos os avanços enormes das finanças sustentáveis aqui no Brasil. Um processo esse que nós aqui, né, como cogestores do Lab e também da GIZ, do Projeto Fibras, temos muito orgulho mesmo em ter fazer parte. Ter feito parte, né? E, sim, sobre esses avanços que eu gostaria de falar hoje um pouco. Começando com, né, destacando que o Brasil tem sido um pioneiro e líder em finanças sustentáveis de várias maneiras, né? Já foi em 1995 que o Sistema Financeiro Nacional deu os primeiros passos rumo à sustentabilidade com o Protocolo Verde, que foi formado por bancos públicos federais. Mais um marco foi a resolução CMN 4327, com o qual o Banco Central estabeleceu já em 2014 um marco regulatório abrangente para a política de responsabilidade e gestão de riscos socioambientais para as instituições financeiras. E em 2021, o Banco Central atualizou essas suas regulamentações, incluindo aspectos climáticos explicitamente, e também incorporando as recomendações do TCFD, Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, também em alinhamento com os trabalhos
da rede de bancos centrais for Greening a Financial System, o NGFS, da qual o Banco Central já foi um dos primeiros membros. E também os outros reguladores do sistema financeiro, né, a CVM, SUSEP, Previc, logo seguiram para atualizar seus requisitos regulatórios, alcançando, né, um nível internacional. E no ano passado foi também o Brasil, né, que foi o primeiro país a anunciar a adoção das normas de relato de sustentabilidade do ISSB, da IFRS Foundation, por meio da resolução CVM 193. E também o Banco Central tem lançado uma consulta pública sobre a integração dessas normas internacionais no quadro regulatório. Quero também aqui destacar o lançamento do Plano de Transformação Ecológica do governo como um marco no compromisso do Brasil com o desenvolvimento sustentável. Aqui no eixo das finanças sustentáveis, a taxonomia sustentável brasileira, né, sobre a qual nós já ouvimos falar muito hoje, ela vai estabelecer um sistema de classificação de atividades econômicas e financeiras sustentáveis, sendo assim um elemento fundamental para essa trajetória do Brasil para um desenvolvimento sustentável. Sim, né, em resumo, com esses avanços, também, né, os avanços mais recentes sobre o desenvolvimento da taxonomia brasileira, liderado pelo Ministério da Fazenda, a implementação das normas do ISSB, o Brasil novamente se posiciona como um forte líder em sustentabilidade nas finanças. E em reflexão desses avanços nas finanças sustentáveis no Brasil, olhamos aqui com muita satisfação e também orgulho para as contribuições e realizações do Lab e do GT Riscos ASG Transparência, né, contribuindo muito para essa pauta. Desde a sua criação em 2019, o GT tem atuado proativamente para a disseminação de conhecimento e fortalecimento de temas e iniciativas de transparência e riscos climáticos, ambientais e sociais no sistema financeiro no Brasil. Publicamos a primeira tradução das recomendações da TCFD para o português e realizamos bem-sucedidos cursos online em parceria com o CDP e vários membros da GT que ajudaram a introduzir o tema para o mercado brasileiro. O GT também contribuiu com várias publicações, incluindo sobre a consolidação das finanças verdes no Brasil, sobre riscos ASG e riscos sociais. Também contribuímos na consulta pública 480 da CVM e realizamos dezenas de seminários. Em 2022, após uma reestruturação dos subgrupos do GT, o foco se tornou para os temas de taxonomia e biodiversidade nas finanças. E sim, os resultados ouvimos hoje sobre os resultados, né? O subgrupo de taxonomia entregou 3 relatórios em total, acompanhados por vários debates sobre a construção de uma taxonomia nacional e como já a Nathalie destacou, a Cristina também, esses trabalhos também serviram como insumos para o trabalho e os debates do governo e das autoridades públicas na fase inicial para o estabelecimento da taxonomia sustentável brasileira. E o subgrupo Riscos ASG, Clima e Biodiversidade, por sua vez, realizou a trilha sobre biodiversidade nas finanças, com 7 seminários e notas técnicas. Dessa forma, também contribuindo para a disseminação de conhecimento sobre um tema que ainda está só começando a receber mais atenção pelo mercado. Bom, o Lab e os seus GTs sempre se destacavam em permanecer no topo das tendências e interesses dos seus membros e dos seus stakeholders,
sempre se adaptando às mudanças e às demandas que têm surgido ao longo do tempo. E SGT e seus grupos exemplificam essa capacidade de criar valor para os seus membros, que se mostra também no nível alto de participação ativa, né, ao longo do tempo do GT. E o valor também se mostra nos vários reconhecimentos que o LAB recebe, né, destacando, por exemplo, a Declaração Conjunta sobre as Finanças Sustentáveis do Ministério e das demais autoridades financeiras que a Nathalie já mencionou, e também o prêmio do Global Finance para o LAB sendo um dos melhores laboratórios de inovação no mundo. Com isso, e o lançamento dos seus produtos finais, hoje é um dia de celebração do GT, dos seus resultados e sucessos e, sobretudo, dos seus membros que são o coração do LAB. Eu tenho uma extrema admiração pelo esforço colaborativo do LAB e dos seus membros, né, que faz o LAB uma voz tão valiosa e estimulante para as finanças sustentáveis aqui no Brasil. Parabéns e agradecimentos especial também vai às pessoas que têm viabilizado a operação do GT ao longo dos anos. A Fernanda, que tem coordenado o GT nos últimos 3 anos de uma forma maravilhosa, a Beatriz e o Fernando, e também os outros consultores e consultoras que têm apoiado o GT, não somente no último ano, mas também ao longo dos seus 5 anos. Certamente a Anice e a Larissa, né, que são o pilar fundamental para o funcionamento do LAB, e também os nossos queridos cogestores da ABDE, da CVM e do BIT, que sempre têm acompanhado o trabalho do GT com muito carinho, né? Destacando aqui também a Nathalie, que participou com muita mão na massa desse GT, e também, sim, obrigada pelas palavras gentis no início. Tem sido extremamente enriquecedor trabalhar e compartilhar esse caminho com vocês e, sim, com os demais gestores. Bom, sem mais delongas, eu retorno a palavra para Fernanda para o debate e o encerramento do evento. Muito obrigada. Obrigada, Cristine. Contra todas as expectativas, a gente conseguiu terminar exatamente na hora. Eu vou pedir, se todos e todas tiverem mais alguns minutinhos, só para ver se tem algumas respostas. Eu vi que várias já foram respondidas no nosso site. Muito obrigada a quem respondeu e a todos e todas. E eu queria saber, eu não estou acompanhando o nosso chat. Mas queria saber se alguém tem perguntas, comentários, sugestões. Eu vi que a Lu está aqui respondendo bastante no chat. Obrigada, Luciane. Acho que não, já foram todas contempladas. Aproveitar o horário, eu quero fazer. Obrigada, Lu. Eu quero fazer, então, alguns agradecimentos. Em primeiro, um agradecimento e uma parabenização ao Ministério da Fazenda, não poderia deixar de fazer isso. Primeiro, por estar aqui, e segundo, por coordenar essa iniciativa tão essencial para o desenvolvimento das finanças sustentáveis. Nós aqui do Lab tivemos a sorte, Nathalie sempre fala isso, né, no comitê gestor, a gente reordenou o grupo de trabalho Riscos ASG e entendeu que era necessário a introdução de um grupo de taxonomia e foi uma sorte porque aí logo na sequência o governo entendeu e priorizou, não só entendeu, como priorizou a implementação de uma taxonomia sustentável brasileira. Então, a gente já estava preparado para isso, para nós foi muito bom. E como eu disse, brincando antes, mas é verdade, é uma empreitada, tem que ter muita coragem, muita ousadia e muita força de vontade. Então, muito obrigada e parabéns. Eu quero agradecer aos
cogestores, né, do Lab, a Nathalie, representada aqui pela Nathalie, que é sempre um prazer trabalhar contigo, pessoal e profissional, um aprendizado enorme. Agradecer a Beatriz Marcoge e ao Fernando Teixeira pela essa parceria, companheirismo enorme, muito bom trabalhar com vocês. Nós já temos outras experiências profissionais juntos e dar continuidade e aprofundamento nisso é um prazer, é uma honra para mim. Agradecer aos membros do GT, né, e os membros do Lab, mas especialmente agora, depois de todos esses, eu quero fazer um agradecimento especial ao secretariado executivo aqui do laboratório, que é a Eunice e a Larissa, né? A Eunice Mello e a Larissa. Me fugiu o teu sobrenome lá, que feio. Desculpa. Larissa Bazani, né, pessoal? Bazani. Desculpa. É um agradecimento de quem acompanha o Lab desde a sua criação e eu tenho, sem medo de errar, eu digo que esse lab não seria o que é hoje se não fosse as duas, incansáveis, sempre trabalhando em prol do laboratório, que tudo funcione, que tudo dê certo, com muita garra, muita determinação. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada pelo aprendizado, muito obrigada por tudo. Então, encerro aqui. Não sei se eu quero deixar, se alguém tiver mais alguma coisa que falar, por favor. Então, eu encerro aqui com um agradecimento enorme a todos e todas. Muito obrigada. E a todos os que escreveram também, muito obrigada. E até mais. E aos palestrantes, desculpa, tenho que agradecer aos palestrantes de hoje. Tomás também. Abraço, tchau, tchau para todos. Obrigada, um abraço.